Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Porto, sou mãe de um casal de filhos, educadora, socióloga. Estou muito feliz e vou conversar com vocês aqui sobre o conceito de autoridade. Educador, você tem autoridade? Sabe, nesses dias em que vivemos, a sociedade comporta tantas atitudes agressivas de intolerância, de violência, que tem também atingido as instituições escolares. A escola também tem sofrido. As práticas de indisciplina, de desrespeito, de desinteresse pelos estudos culminam de tal forma que temos professores que não conseguem ensinar, alunos que não conseguem aprender e gestores que não conseguem gerir. É um ciclo que se reproduz e compromete o sistema educacional de uma nação. Infelizmente, o cenário é hipercomplexo do ponto de vista sociológico. São efeitos multicausais. Desse ponto de vista, acredito que ficamos passivos, é todo um sistema, não podemos mudar. Mas, da mesma forma que as políticas públicas se centram no aluno, focando os seus benefícios para o aluno, eu acredito que o educador também é protagonista em todo o processo educativo. Nós podemos fazer alguma coisa. E o meu desafio, todos os dias, é produzir reflexões e decisões que mudam, que possam alterar toda essa dinâmica para favorecer e aprimorar a atividade educativa. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o conceito de autoridade e como isso pode interferir no nosso cotidiano dentro da escola. Para começar, vou falar um pouquinho das minhas vivências, da minha experiência. Eu me graduei, minha primeira graduação foi em Ciências Sociais. Comecei a lecionar, coordenei algumas turmas, depois fui para a administração pública, trabalhar na área de planejamento de políticas públicas. Lá aprendi muita coisa, mas desenvolvi também um interesse ainda maior para as políticas públicas voltadas para a educação. Terminei, defendi minha dissertação na área de educação, na área de história, trabalhando a questão da autoridade na escola. E quando eu terminei, decidi voltar para a prática educativa. E comparei quais os resultados que eu tive antes e depois dos meus estudos sobre autoridade e também do olhar coach. No início, quando eu comecei a lecionar, eu entendia que o meu sucesso estava diretamente ligado ao sucesso do meu aluno. Mas como fazer para prender a atenção do meu aluno? Como fazer com que ele se envolvesse para que ele produzisse resultados e eu também me sentisse que meu trabalho alcançou êxito e sucesso? Esse era um dos maiores desafios. No começo, eu planejava uma aula com muito cuidado, mas parecia que os alunos pouco se importavam, tanto com o conteúdo quanto comigo. Eu falava de 10% a 20% daquilo que eu tinha preparado. Os outros 80% de tempo eram dispendidos para tentar prender a atenção dos alunos para que eles estivessem 100% presentes na aula. Isso era um grande desafio. Mas depois, com os conhecimentos que adquiri sobre autoridade e com o olhar coaching, eu vi que os meus resultados foram elevados. Eu conseguia captar, acolher a atenção dos alunos e vi muitos alunos conseguirem êxito em seus estudos, em suas carreiras profissionais. Isso foi de grande valia para mim e eu quero compartilhar com vocês hoje sobre isso. Ok? Bom, para começar, nós vamos falar sobre a autoridade. Afinal, o que é autoridade? Pelos dicionários de língua portuguesa, a autoridade é o direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. Também aparece como sinônimo de mando, soberania, governo e até de poder. Mas, segundo a etimologia da palavra, a autoridade vem do latim, auctoritas, que se remete a auctor, que significa e traduz invenção, produção, criação, autoria.
É sobre essa perspectiva que a gente vai conversar aqui. Hannah Arendt, historiadora, em seu livro Entre o Passado e o Futuro, detalha sobre a autoridade e detalha a diferença entre o autor e o construtor. O autor inspira e produz a obra. O construtor realiza e executa. O autor controla a ação do construtor que executa sem uso da força. Como ela mesma diz, onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou. Por isso aqui, apesar da linha ser bem tênue, a gente distingue a autoridade de poder. Na nossa conversa, eu vou utilizar os conceitos de Hannah Arendt, o conceito de etimologia e também um pouco da ciência política com Norberto Bobbio. Não vou me deter nos 3 tipos de dominação de Max Weber, né? Da dominação carismática, dominação tradicional e racional legal, até porque na prática, a gente vai falar muito de conteúdo prático, elas se intercruzam, né? Elas servem como tipo ideais para os estudos. Então não vou me deter, porque não é esse tipo de autoridade legalmente estabelecida, uma autoridade formal que eu estou falando, tá? Nós vamos falar sobre uma autoridade que permeia as relações sociais, uma autoridade que não vai estar totalmente formalizada, ela também pode estar presente em relações informais. Para ter autoridade, é necessário, basicamente, principalmente, 2 pressupostos. O primeiro deles, a hierarquia. A hierarquia é condição sine qua non para a existência de autoridade. A relação de autoridade se baseia, se fundamenta na hierarquia. É necessário que o subordinado veja que o emissor de uma ordem, de uma autoridade, seja hierarquicamente superior, competente para dirigir-lhe a sua vida. Aqui não estou falando de uma autoridade formal, como eu disse antes, só para reforçar, por exemplo, de um agente de trânsito que tem poder para lhe dar uma advertência, uma multa. Multa caso você infrinja uma lei de trânsito. Não é esse tipo de autoridade, mas sim a de um médico, onde nós vamos consultá-lo porque cremos que ele é superior hierarquicamente, tem um saber especializado para nos dirigir em relações em questão à saúde. É desse tipo de hierarquia que estou falando. Quando a gente crê que o outro que exerce, que tem uma relação de autoridade, é superior hierarquicamente, como o médico. O segundo pressuposto é a confiança. A confiança é o pressuposto quando o subordinado crê com firmeza que seguir a essa autoridade, que é superior hierarquicamente, vai trazer benefício. Eu confio que quer o meu bem. Além de ser competente, ela quer o meu bem. Eu enxergo e confio na superioridade desse saber e também que ela quer meu benefício. Esses 2 pressupostos são imprescindíveis para a gente constituir uma relação de confiança. Yves Delataille, professor da UFSC, que tem vários livros publicados na área de valores, de moral, de autoridade, de autonomia, trabalha muito essas questões e diz e afirma que os alunos precisam enxergar que o professor é competente para dirigir a vida educativa. Dessa forma, tendo hierarquia e confiança, podemos estabelecer uma relação de autoridade. Bem, mas uma coisa interessante, refletindo e estudando esse conceito, percebi que quando a gente fala em exercer autoridade, isso favorece ainda mais a confusão entre autoridade e poder. Por quê? Porque quando a gente fala em exercício, exercer poder, por exemplo, traduz uma ideia de unilateralidade, que significa que apenas um exerce, o outro executa, como alguém exerce poder. Por exemplo, você simplesmente executa porque tem uma sanção, uma consequência. Agora,
A relação de autoridade depende da resposta do subordinado. Por quê? O subordinado a uma autoridade, ele atende ao comando espontânea e ativamente. Ele decide, ele quer obedecer à autoridade. E não simplesmente é forçado, como numa relação estritamente de poder. Ele é forçado. Não tem uso da força. Um outro exemplo nesse sentido pode ser, que a gente já falou do autor e do construtor, do engenheiro que comanda a obra, dos construtores estão fazendo, o projeto vai guiar e nortear. Ele não usa força. Do médico, do estilista. Ele faz um projeto de uma peça de roupa, as costureiras vão executar, vão seguir aquele projeto do estilista sem mesmo ele usar a força. É desse tipo que nós estamos falando. Então, no meu ponto de vista, não acredito que vale a pena a gente usar o exercício da autoridade pela via unilateral. Mas como é uma via de mão dupla, que a gente tem que analisar tanto o emissor da ordem quanto a resposta a esse comando, acredito em a gente falar em conquista de autoridade. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Vou falar de 3 posicionamentos, 3 comportamentos, 3 atitudes que você, como educador, vai conquistar a sua autoridade. Primeira atitude para conquistar a autoridade. Seja líder. Tenha postura de líder. O que significa isso? Ratificar sua superioridade hierárquica. Ser superior não significa pisar nas pessoas. Não significa emitir ordens o tempo todo. A gente precisa mudar o nosso mindset, mudar a nossa configuração mental. Quando a gente fala em ser hierarquicamente superior, nós precisamos ter postura de líder para dirigir esses alunos. Nós precisamos ter diferença em relação ao aluno, que nós somos hierarquicamente superiores. Diferença no nosso vestuário, diferença no nosso vocabulário e diferença na nossa linguagem também não verbal, na nossa expressão corporal. Isso é fundamental para confirmar a nossa superioridade hierárquica, sabe? Infelizmente, corriqueiro a gente vê educadores e até gestores brigando, discutindo com alunos como se fossem coleguinhas. Educadores e gestores descendo ao nível dos alunos em discussões cotidianas, ao ponto de sucumbirem e não distinguirem hierarquicamente em relação aos alunos. Entende que eu não estou falando de pisar nos alunos, de emitir ordens, forçar, exibir uma relação de dominação, de poder, forçar os alunos a executar algo. Não. É uma diferença de posicionamento. Vou dar um exemplo que a gente está falando aqui do médico. Imagine você ir a um consultório médico e você se senta. Aí quando você chega, abre a porta, pode entrar. O médico está de chinelo, bermuda, camisa rasgada, boné. Você acha que isso vai interferir na relação de hierarquia e confiança que você tem no trabalho dele? Sim? Por que então na escola é diferente? Não é. Nós precisamos manter uma postura de liderança que reforce a nossa superioridade e que reforce também a nossa confiança para os alunos crerem que nós somos competentes para dirigir a vida educativa. Então é preciso cuidado com o nosso vestuário, nós precisamos se distinguir do corpo docente. Precisamos nos atentar, para a demanda que a gente tem do vocabulário. Nós temos que ter um vocabulário diferenciado. Imagine vocês forem consultar com o médico e o médico começar a usar a língua portuguesa de forma equivocada, falando tudo errado. Vocês vão confiar no diagnóstico que ele vai dar para vocês? Agora imagine um professor usando a língua portuguesa de forma equivocada, usando palavras, xingamentos, que se baseiam na relação com os alunos, no mesmo nível dos alunos. Isso também compromete a nossa posição hierárquica. Também compromete a nossa confiança.
A nossa expressão corporal, a nossa linguagem não verbal também. Porque a gente não pode ficar assim, né? Imagina o médico te atender assim. Vamos lá, o que você está sentindo? Não, isso também não é adequado. Então a gente precisa ter posição de líder para confirmar a nossa posição hierárquica. Nós precisamos ter adequado vestuário, adequado vocabulário e ainda uma postura corporal, uma linguagem não verbal, uma expressão corporal adequada. E é lógico, né, cuidar do nosso conhecimento específico, nosso saber especializado na nossa área de conhecimento. Essa é a primeira postura. A segunda postura, seja claro, firme e congruente. Seja claro quando abordar os assuntos que deve na sala de aula. Regras, combinados, avaliações, conteúdos. Seja firme. Depois de dar toda a clareza aos objetivos, aos meios para alcançar esses objetivos, seja firme em cumprir tudo aquilo que foi acordado. Mesmo que haja preferências, seja justo com todos, cumpra seu papel de liderança, cumpra com a sua palavra e seja congruente. Sabe, infelizmente, na nossa nação, em muitas comunidades carentes, vários traficantes conseguem autoridade por causa da firmeza, por causa da clareza de suas palavras. Muitos moradores temem. É uma relação de poder, uma relação baseada no medo. Mas muitos creem que eles são superiores hierarquicamente e confiam mais nele do que nas autoridades públicas que nós temos, né? Políticas, infelizmente. Mas isso não vem ao caso. Mas, de qualquer forma, é só para ratificar que a nossa palavra, a nossa firmeza, a nossa clareza é fundamental para estabelecer o segundo pressuposto que a gente falou, que é a confiança. Para que eles enxergam em nós a confiança para que nós possamos dirigir a vida educativa deles. E o terceiro e último comportamento imprescindível para que você conquiste a sua autoridade é o acolhimento. Precisamos acolher os alunos. Precisamos estar atentos, ouvidos atentos, ouvir atentamente, perceber. Isso é condição principal para que nós efetuamos o nosso trabalho, sabe? Às vezes, a gente pensa que um aluno está fazendo birra, que é lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. O foco não é esse. Muitas vezes, a gente acredita que um aluno está dormindo na aula porque está com descaso. Mas não é sempre assim. Uma vez vi o depoimento de um colega, ele tinha um aluno que dormia em todas as aulas dele. E ele simplesmente ficava revoltado com aquilo, registrava, advertia e nada funcionava. Um belo dia, ele passeando à noite pela rua, ele viu esse aluno limpando as mesas de uma lanchonete. E ele resolveu entrar lá e falar com o aluno. Aí o aluno lhe relatou a sua história de vida. Falou, não, professor, eu queria até te pedir desculpa mesmo, porque eu durmo, porque eu trabalho aqui até dar mais de meia-noite, às vezes até de madrugada, dependendo do dia, porque eu preciso ajudar minha mãe a sustentar minhas duas irmãs, eu tenho uma irmã especial. E aquele professor repensou em todos os pré-julgamentos que ele fez. E naquele momento ele acolheu aquele aluno, sabe? O comportamento do aluno é a ponta do iceberg, né? A gente não sabe o que está por trás disso. Por isso, acolha. Tente entender que muitas vezes o comportamento dele não é exatamente ligado a você. Não é pessoal. Acolha. Em momentos que a gente vive, muitas vezes, se a gente não acolher, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Tive 2 experiências em que foi de suma importância e fundamental, imprescindível para que eu executasse o meu conteúdo naquele dia, foi acolher os alunos. Uma vez foi uma turma de 3º ano que eu trabalhava a disciplina de Sociologia e eles tinham uma sede muito grande por falar em sexo. A gente tinha várias condições sexuais diferentes em sala de aula, né? Uso o termo condição para a gente unir aí a questão da opção, que é uma coisa muito mais subjetiva, e a orientação, que é uma coisa externa, né?
para não falar em opção e orientação sexual, a gente usa o termo condição sexual. E eles queriam falar sobre o tema. E a gente não tinha uma previsão clara no conteúdo disciplinar para falar sobre isso. Então eu acordei com eles, vamos falar assim. Mas eu preciso dar conta desse conteúdo. Foi fantástico. Eles se empenharam para que eu terminasse o conteúdo. Buscaram, assim, me colaborar para que a gente terminasse antes do previsto. E fizemos uma mesa redonda sobre a questão de gênero. E surgiram trabalhos riquíssimos, né? O debate foi lindo, a gente pôde conversar sobre o tema e eles ficaram satisfeitos por terem uma demanda acolhida, sabe? E aquilo foi fundamental para que eu conseguisse efetuar todo o meu trabalho naquela sala de aula. Uma vez também aconteceu que eu fui substituir uma professora e era dia de sábado, reposição de aulas. Eram muitos alunos repetentes. E quando eu entrei em sala, tinha um aluno escrevendo no quadro. E eu entrei e ele continuou escrevendo. Os alunos estavam voltando do recreio nessa aula, todos entrando e sentando, e ele continuou escrevendo. Eu fiquei ao lado dele, quando ele terminou, ele foi, sentou, e a turma ficou esperando o que eu ia fazer. Aí eu resolvi ler a frase que ele escreveu em voz alta. Ele escreveu assim: para que levar a vida a sério se nascemos de uma simples noitada? Aqui eu estou adaptando o termo, que é um termo muito chulo. E aí eu li em voz alta e perguntei: quem foi que escreveu? Aí o menino levantou a mão: fui eu, professor. Eu falei assim: me explica por que você escreveu essa frase? Aí ele disse: eu escrevi isso porque eu acho que a vida tem que ser assim. A gente não tem que levar nada a sério. A gente tem que viver. Eu falei: tá, como assim? Igual o meu colega. Meu colega trabalha a semana toda e no final de semana ele gasta o dinheiro dele todo no baile funk. Aí eu falei: e você acha que ele não leva a vida a sério? Aí ele emudeceu. Eu falei: bem, trouxe para eles o conceito, grosso modo, de racionalidade, de adequar os meios aos fins. Eu falei assim: e você acha que ele precisa de quê para curtir o baile funk? É o objetivo principal de vida dele? Ele falou: é o fim último, é o objetivo? Sim. E o que ele precisa para curtir o baile funk? Ele precisa de dinheiro. Beleza, ele precisa de dinheiro. Como é que ele consegue o dinheiro? Trabalhando. Então ele trabalha e vai curtir o baile funk. Você acha que ele não leva a vida a sério? Aí a turma toda: professora, já sei. A gente também tem um objetivo hoje. A gente quer sair cedo. Falei: ótimo. E qual é o meio para vocês saírem cedo? Aí um olhou para o outro. Falei: sou eu permitir. Lembrando, reforçando a minha autoridade. Eu devo permitir. Como vocês podem fazer para que eu permita? Vocês precisam me convencer. Aí ninguém sabia o que responder. Eu falei: então eu vou falar para vocês. Eu preciso dar esse conteúdo. Detalhe, o conteúdo era sobre conflito árabe-israelense. Eu preciso dar esse conteúdo. Vocês colaborando, eu vou completar a minha aula. Terminando em prazo, eu libero vocês mais cedo. Eles: então tá ótimo. Abriram os cadernos. Eu desenhei o mapinha. A gente conversou sobre o tema. Eu trabalhei uma aula dispositiva dialogada e eles saíram 5 minutos mais cedo. Todo mundo feliz da vida. Sabe? Não tem problema a gente criar um vínculo, um relacionamento com os alunos. O vínculo, a afetividade, a conexão é de suma importância, esse acolhimento. A gente só não pode deixar que as birras, que as dificuldades, que as discussões permitam que a gente desça o nosso nível. A gente precisa manter a nossa posição de liderança. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias escolas de periferia. Uma vez, um dos alunos, querendo me intimidar, falou bem alto: professora, eu sou comerciante do bairro. Ele fazia tráfico de drogas ilícitas. Já tinha mais de 6 processos, ele estava em liberdade assistida. E eu falei: é mesmo? Você é o comerciante do bairro. Beleza, eu sou a professora de sociologia. Eu preciso cumprir um conteúdo programático, com aulas, com avaliações. Você pode colaborar comigo aqui dentro? Sabe, aquele aluno foi um parceiro, me ajudou. Porque desde o início, embora ele quisesse me intimidar, não era uma intimidação pessoal. Ele não estava com birra comigo. Era um comportamento que trazia aí
várias coisas embaixo. Naquele momento eu não queria saber. Não me trouxe o problema. Eu simplesmente identifiquei. Beleza, lá fora você é uma autoridade, foi isso que ele quis dizer para mim. Mas aqui dentro eu sou professora. E eu mantive durante o ano essa posição de firmeza, de clareza, acolhendo determinados momentos para que a gente pudesse trabalhar e sendo líder. É um grande desafio, mas nós podemos, com essas 3 atitudes, mudar. Mudar o sistema? Não, a gente pode mudar as nossas realidades. Não sofrer com frustrações e decepções. Mudar a vida dos alunos significativamente e a nossa vida. Os nossos resultados. Então, vem comigo. Na palestra VIP, eu vou estar falando de outras técnicas e estratégias que vão fazer você alcançar ainda mais resultados. Eu quero agradecer a você por estar comigo até agora. E quero também continuar conversando com você. Além da palestra VIP, estou nas redes sociais. Depois você entra aí embaixo, você vai ter meu Facebook, meu Instagram. E você pode mandar mensagem, a gente vai continuar conversando. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Forte abraço.